Dia dos Pais a todos quantos estão aqui na feira, como também os amados irmãos. Eu felicito a todos por este dia tão especial, que é o Dia dos Pais. E também quero aqui saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar aqui apenas 5 versículos da Palavra de Deus, que está no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 1, capítulo 38, a partir do versículo 1. Assim está escrito: a doença de Ezequias e a sua cura milagrosa. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo Ezequias. Então veio a palavra do Senhor novamente a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, essa narrativa bíblica fala acerca de um rei chamado Ezequias, um dos poucos reis que honraram a Deus, que foram fiéis a Deus, que foram tementes a Deus, um homem que andava em integridade e sinceridade diante do Senhor nosso Deus. E a Bíblia nos fala que chegou um período em que Ezequias adoeceu de uma enfermidade que era para a morte, e ele estava muito doente. E logo em seguida Deus enviou o seu servo, o profeta Isaías, para lhe dizer: prepara a tua casa, porque morrerás e não viverás. Porém, quando Ezequias recebeu essa notícia, chorou muitíssimo e orou ao Senhor, e disse-lhe: lembra-te, Senhor, que andei diante de ti em sinceridade, em retidão, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então, meus queridos, quando Deus olhou para aquele clamor, olhou para aquela oração, clamou a Ezequias muitíssimo, chorando ao Senhor. E logo em seguida o Senhor enviou novamente o profeta Isaías, desta vez não mais para dar sentença, mas desta vez para dizer para o rei Ezequias que ele acrescentaria mais 15 anos de vida. Aleluia. Então, meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que 3 coisas aconteceram. Primeiro, a notícia que Ezequias soube acerca de que ele morreria. Segundo, logo em seguida, Ezequias teve a atitude de todo aquele que é fiel ao Senhor, todo aquele que teme ao Senhor e que depende totalmente do Senhor faz. Ele chorou, ele orou e clamou a Deus. Então, meus queridos, a terceira atitude que acontece aqui, que Deus envia novamente o seu profeta para lhe dizer que desta vez ele acrescentaria mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Então, meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos o que está escrito lá em Salmo 51:17, que Deus não despreza um espírito quebrantado, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. E segundo, Deus é fiel àqueles que são fiéis a Ele. E terceiro, Deus é cumpridor dos seus propósitos. Deus enviou o profeta Isaías com um propósito naquele lugar, diante do rei Ezequias, mas não porque ele era rei, mas porque ele era um homem temente a Deus. Então, meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, este homem tinha respaldo, porque ele andou em sinceridade, em retidão, em integridade, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas olhando para a vida do homem hoje aqui na terra, será que você tem respaldo diante de uma situação como esta? Será que quando a morte bater a tua porta, quando a tua senha for chamada, você vai ter respaldo diante de Deus para dizer a Ele: lembra-te, Senhor, eu andei diante do Senhor e fiz o que era reto aos teus olhos.
Será que o homem maligno, o homem ímpio, injusto, perverso, aquele que se afasta de Deus, que rejeita o Senhor, vai ter respaldo diante de Deus, para clamar a Deus, para que ele não venha morrer? A Bíblia nos fala, irmãos, o controle da tua vida está na mão de Deus. Não há um homem sequer que tenha domínio sobre o Espírito para reter o Espírito, nem tampouco ele tem poder sobre o dia da sua morte. Ninguém tem domínio sobre nada. Se você está com fôlego de vida hoje, foi porque o teu Criador permitiu. Ele permitiu que você estivesse hoje aqui neste lugar. Quantos e quantos não tem respaldo hoje para chegar diante de Deus, assim como o rei Ezequias chegou e disse: lembra-te, Senhor. Deus, Ele conhece as tuas obras. Deus, Ele conhece os teus caminhos. Deus, Ele conhece toda a tua trajetória. Hoje é dia de reflexão, meu querido. O que você tem feito para chegar diante de Deus e ter respaldo? Será que você tem, de fato, agradado a Deus? Será que você tem feito aquilo que realmente convém fazer diante do teu Senhor? Então fica essa pergunta para você. O rei Ezequias cheio de respaldo, meus irmãos. O rei Ezequias esteve aqui numa condição que era somente ele e Deus. Não haveria outro.